E olha só que voltou! Depois de tanto tempo, eu ainda tô vivo. Prazer, meu nome é Pedro, mas podem me chamar de Zona. Para 5 pessoas, mais ou menos, que estavam se perguntando por que eu sumi, então, aconteceu algumas coisas. Problemas pessoais, conflitos, problema no meu computador antigo e algumas outras coisas que eu prefiro não comentar. Eu posso estar voltando, mas vai ter algumas modificações. Primeiramente, aquele estilo de unboxing não vai ter mais. Para 5 pessoas que ainda se importavam, talvez menos. O problema é que eu mudei meu ambiente, eu mudei de quarto, lugar mais ventilado, mais gostosinho, com luz. E eu perdi praticamente todo o setup que eu tinha na época. Talvez não era tanta grande coisa assim, eram umas caixas, umas madeiras, mas infelizmente eu perdi aquilo, não dá mais pra fazer. Então aquele estilo não retornará, talvez eu continue fazendo unboxing de outra forma. Mas isso é um assunto pro futuro. Sendo assim, qual que é o tema desse primeiro vídeo de retorno? E nada melhor do que simplesmente o básico, o clássico. Promessas para fim começo de ano que a gente nunca vai cumprir e sabemos disso, mas mesmo assim prometemos. Simplesmente eu comecei pensando em umas ideias aqui, como que eu poderia retornar e todo final de ano eu faço as mesmas promessas, algumas eu faço pela metade, mas realmente eu tô empolgado para poder fazer isso hoje, até porque algumas realmente me impactam. E para começar bem, por que nunca a promessa que eu sempre faço e nunca cumpro? Sim, todo ano eu faço esse tipo de promessa, que é finalizar todos os meus jogos. Não entendo errado, eu não tenho tanto jogo assim, eu mais jogo no PlayStation, plataformas de mesa, do que realmente no PC. Então eu raramente uso plataformas como Steam e raramente aproveito suas propagandas. O maior problema em tudo isso é que eu parei de jogar videogame, realmente falando. Simplesmente já faz alguns anos que eu só chego do trabalho, olho pro teto e fico vendo vídeos curtos. Sim, isso é viciante, essa coisa. Por sorte, meus jogos são curtos. Sendo assim, os maiores são RPGs como The Witcher e o meu vício, Pokémon. De resto, eu não tenho muito que me preocupar. Eu tenho jogos bem curtos e realmente é só isso. Aqui vai ter Assassin's Creed Uncharted. E o que eu mais estou ansioso? Crash. E como eu disse, os maiores realmente são The Witcher, Bloodborne. Sim, até hoje não joguei Bloodborne, nem comecei, eu só comprei o jogo. E até tem alguns jogos pra Switch, como eu disse, eu sou viciado em Pokémon, mas a única coisa parada é Digimon. Sim, eu sou viciado em Pokémon e eu tenho Digimon parado, pra vocês verem como que é as coisas. O motivo de eu principalmente não ter cumprido isso ano passado ou esse ano, que eu tô gravando agora, é um pouco por causa do Assassin's Creed. Sim, eu simplesmente não tanquei jogar o Unity, eu finalizei o Unity na base do ódio e meio que larguei o videogame, porque não deu. Mas já emendando, indo para a segunda promessa, que faz parte também da primeira, por incrível que pareça, que é voltar a ler. Cara, já faz muito tempo que eu não leio e a maioria das coisas eu acabo lendo pelo celular, então eu raramente pego os livros que eu tenho. Tipo, eu tenho muita coisa parada. Eu tenho a coleção do Harry Potter há mais de 10 anos. Eu ganhei da minha família no meu aniversário quando eu era adolescente e eu até hoje não terminei de ler. E, tipo, eu tenho uma coisa que é tipo uma heresia. Eu tenho a coleção especial do Sandman e eu até agora não li. Eu abri esse negócio faz, sei lá quando eu abri, e eu nunca toquei nesses livros. Tipo, vocês têm noção da heresia que é ter essa coleção especial e não ler?
Então eu tô tirando algumas coisas do meu armário, tirando o pó, e simplesmente eu quero voltar a ler e ver se eu termino esse meu acervo. O que eu realmente quero é poder colocar minha leitura em dia e principalmente liberar um tempo para poder encaixar novas leituras. Até porque eu tenho muita coisa pela metade que eu comecei e não li. Simplesmente porque eu fiquei entediado. Então, realmente focar para finalizar essas duas primeiras promessas, porque simplesmente eu tô cansado de só acumular coisa. E agora entrando na metade da lista, sim, a minha lista é pequena, mas entretanto tem muita coisa para fazer. Vocês viram a quantidade que eu já mostrei. Mas vamos lá, meu terceiro objetivo do ano é realmente parar de enrolar e focar nas minhas aulas de inglês. Sim, eu faço aulas de inglês desde a minha adolescência e até hoje não consegui aperfeiçoar. Língua estrangeira é a minha pior matéria. E eu tô tentando dar um foco maior nisso, até porque esse ano eu consegui aprimorar a parte de ouvido, então eu tô conseguindo entender melhor as coisas e também melhorei a parte de leitura. Então eu consigo ler algumas coisas, principalmente quadrinhos, e compreender tudo. Entretanto, na parte da escrita eu sou horrível, eu não consigo formular um texto coerente. E isso é muito triste. Então esse ano eu quero aperfeiçoar e aprimorar meu inglês, não para falar de forma naturalmente, mas de uma forma compreensível para as pessoas. Mas já passando para a seguinte, não vamos enrolar muito, simplesmente a promessa que eu mais fiz, a mais importante e pesada que eu fiz nesse ano de 2024, que foi perder peso. Sim, eu sei que vocês estão pensando, nossa, isso é algo meio óbvio, todo mundo promete isso e acaba falhando. Mas o meu caso é um pouco diferente. Durante todos os meus anos eu sempre consegui manter meu peso. E eu não gosto de exercícios físicos, então isso era uma coisa boa para mim. Entretanto, teve um ano aí que eu tive que fazer uma cirurgia de nariz e acabei engordando um pouco. Então eu sempre mantinha ali meu peso em torno de 80 e por causa da cirurgia eu comecei a usar como desculpa tomar sorvete. Então acabei ganhando alguns quilos extra. E eu fui para 90. Entretanto, durante os anos seguintes eu consegui manter ali o mesmo peso. Eu não engordava, mas também não emagrecia. O ponto é que em 2023, quando eu fui me pesar, que eu não faço isso com frequência, eu percebi que eu estava alcançando quase os 3 dígitos. Eu estava chegando nos 100 quilos. E isso foi um pouco desesperador. Até porque essa também foi a época que eu descobri feiras noturnas. Então, já ali no final de 2023, indo para 2024, eu decidi voltar para academia, fazer mais exercício e poder emagrecer. O problema é que eu fiz isso da pior forma possível. Eu simplesmente fazia exercício, mas eu não diminuí a base de comida que eu comia diariamente. E principalmente eu comecei a ir muito à feira noturna. Então sabe como que é, né? Doces, salgados. Eu até consegui perder ali um pouquinho, mas não foi suficiente. Sendo assim, para 2025, eu quero pelo menos voltar aos 80 quilos. Sim, objetivo baixo, até porque eu não quero jogar lá em cima a expectativa para simplesmente eu ficar decepcionado já no começo, porque eu não vou ter tanto resultados imediatos. Eu posso estar indo com um objetivo um pouco menor do que normalmente as pessoas vão, mas eu vou com tudo, até porque eu vou fazer a coisa da pior forma possível, que não é muito indicado, que eu vou restringir algumas coisas que eu comia, tipo doce salgado. Sim, eu sei, dieta restritiva é a pior coisa possível, mas eu quero dar um choque no meu corpo e principalmente mas voltar a não comer tanto do jeito que eu comia. Então eu quero realmente dar um choque nele nesse primeiro mês, mas claro, eu vou acabar voltando a comer porque eu não vou cortar 100%. É só mais o primeiro mês, daí no segundo mês eu diminuo ali para 1 ou 2 vezes por mês.
só para o corpo não ficar necessitado daquilo ou ficar estressado. Agora, indo para a reta final das promessas, vamos agora com uma coisa bem leve, que é passear com meu cachorro. Sim, por incrível que pareça, eu não estou fazendo isso já faz um bom tempo, e quem está fazendo isso, graças a Deus, é meu pai. Simplesmente mais da metade do ano me bateu uma preguiça, eu comecei a parar de passear com meu cachorro, o que é bem triste, porque sempre que eu vou dar banho nele, eu pego a corrente, ele acha que eu vou passear, daí eu amarro ele no portão para jogar água nele, e ele fica triste. Mas por sorte, praticamente toda noite meu pai tá saindo com ele e andando aqui pela vizinhança. Então eu quero voltar a fazer isso, até porque eu adotei esse cachorro porque eu precisava dar uma relaxada e ter principalmente motivo para sair de casa. E a última coisa que eu fiz esse ano foi sair de casa com o cachorro, o que é bem triste. E para a última promessa da lista, a coisa mais importante que eu quero simplesmente é parar de frescura, simplesmente focar. Porque esse ano eu quero, pelo menos, no mínimo, finalizar 2 dos meus projetos grandes. Claro, o vídeo e o canal não contam, né, nessa promessa, claro, porque simplesmente nesses últimos anos eu sempre comecei a fazer anotações, criar projetos, principalmente no computador, e eu nunca dava continuidade. Eu sempre começava, separava algumas coisas, só que eu perdi o foco muito rápido. Então eu não focava, eu não continuava e praticamente não progredia. Eu tenho projetos de tipo 5 anos. Eu gosto muito de jogar RPG e eu comecei a montar mundos de RPGs grandes para jogar com meus amigos, e simplesmente eu nunca dava continuidade. Eles estão parados há anos. E uma das coisas que eu gosto de fazer muito é criar e escrever. Tá, escrever nem tanto, mas na parte de criação eu acabo tentando passar muito pro papel, e muitas vezes acaba saindo muitas coisas que eu não gosto, e isso acaba desmotivando ou me fazendo perder o foco. E eu quero pelo menos esse ano focar em 2 dos meus projetos, que são 2 RPGs que eu tava criando, e simplesmente finalizar eles, ou pelo menos finalizar o básico, a estrutura, para poder jogar para frente, chamar o pessoal para pelo menos fazer as sessões de testes e ver se tá tudo funcionando certinho. E se vocês estão achando isso estranho, tipo, vocês não têm ideia, eu tenho projetos aqui de RPGs que estão quase fazendo maioridade, eles estão quase batendo 18 anos, porque simplesmente eu joguei na gaveta e deixei mofando eles lá. E eu simplesmente quero progredir nisso, sabe? Dar continuidade. Mas vamos parar tanto assim de ficar enrolando e falando a mesma coisa. Por que eu tenho uma promessa bônus? Na verdade isso não é tanto uma promessa, até porque eu não sei como vai vingar as coisas. Mas isso acaba fazendo parte das outras coisas, principalmente dessa última, que é pra tocar em frente nos projetos, que é voltar a desenhar. Era uma coisa que eu fazia na época da minha adolescência e parei. Eu acho que a última vez que eu desenhei foi com 18 anos, na época do cursinho, que eu tava entediado e comecei a desenhar. E o motivo de eu simplesmente não estar dando tanto foco é porque realmente eu não sei como vai progredir as coisas. Até porque faz muito tempo que eu não pego no lápis, no papel e faço alguma coisa, além de boneco de palito. Mas, por outro lado, muitos desses meus projetos necessitam de desenhos, então, para não ficar usando tanto imagens assim, principalmente do Pinterest ou do Google, de formas aleatórias, as quais eu não posso mostrar porque muitas delas podem ter direitos autorais, então eu vou tentar voltar a dar umas desenhadas, fazer alguns esboços. Vai ficar feio pra caramba? Vai! Com certeza vai ficar feio. Mas vai ser bom. Eu vou progredir um pouco, vou fazer alguma coisa além de simplesmente ficar olhando pro teto. Mas é isso, eu acho que já tá até um pouco grande demais esse vídeo. Até porque eu tô acostumado realmente a fazer vídeos curtos. Até porque esse tempo que eu fiquei parado, eu fui pras redes sociais, Instagram e TikTok. E isso é uma boa deixa já pra fazer meu merchandise aqui de mim mesmo. Então, se vocês querem ver algumas coisas a mais, me sigam nas redes sociais, do TikTok e do Instagram. Vocês me acham como Zona de Spoilers ou como Pedro ZP. Alguma coisa
coisa assim. Quando eu fui criar a conta eu me embananei. Mas é isso. Talvez eu volte com as lives por aqui ou pela Twitch, mas eu não prometo essa parte. Mas uma coisa que eu posso prometer é que eu vou realmente voltar com os vídeos, fazendo um pouco mais de vlog e menos unboxing. Se bem que eu acho que o próximo vídeo vai ser sobre encomendas que eu recebi, principalmente de Yu-Gi-Oh! TCG. Mas é isso, não vou me alongar muito porque era para esse vídeo ser bem curto, mas muito obrigado por estarem aqui, por realmente voltarem depois de tanto tempo e valeu!